Pai do Senhor Jesus a todos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo no canal Semeando a Semente, para a glória de Deus e para a edificação das nossas vidas. E o vídeo de hoje é: não julgueis. É isso que está escrito. Quando não vigiamos e estamos cometendo algo de errado, e vem alguém até nós falar sobre a palavra de Deus, sobre a conduta do cristão, sobre que essa prática não é uma prática do servo de Deus, que a gente tem que vigiar. Irmão, tá me julgando? Jesus falou para não julgar, tá me julgando? Não é isso que dizem? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Mateus, capítulo de número 7, versículo 1. Mateus capítulo 7, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, vírgula, não é um ponto, continua. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do teu irmão. Olha só como não é bem assim. Se eu estiver cometendo algo de errado e alguém vier me repreender, não julguei, irmão, não julguei. Jesus falou para não julgar. Ele não falou, não julguem, e ponto, e final, e acabou. Não. Ele vai trazer a explicação. Olha só, você vai julgar, mas você vai ser julgado com o mesmo juízo. Ou seja, se eu estiver julgando alguém que estiver mentindo, ó, irmão, essa conduta aí, essa prática aí, tá errada. E se eu também estiver mentindo, eu vou ser julgado com a mesma forma. Aí ele fala, olha só, no versículo 5, hipócrita. Por que hipócrita? Porque se eu fazer como os fariseus, que falava do erro do outro, mas ele estava cometendo o mesmo erro, ou até pior, eu estou sendo hipócrita. Por quê? Porque eu estou apontando o erro de alguém, tipo assim, irmão, não mente não, irmão, mentira leva para o inferno. E eu estou mentindo e estou fazendo coisas piores do que a mentira, que também leva para o inferno. Então Jesus vai dizer, ó, tira primeiro a trave do teu olho. A trave aqui é uma viga enorme. E o cisco é uma farpinha que incomoda de enxergar, não incomoda? Quando cai uma farpa no olho fica aquele problema. Então, Jesus está dizendo, você está se preocupando em tirar um cisco, uma farpa do olho do teu irmão, que é pequenininha, mas tu está se preocupando em tirar lá. Ó, tira a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então primeiro eu tiro a trave do meu olho, primeiro eu conserto a minha vida, e então eu vou poder exercer o julgamento na conduta do meu irmão. Tá entendendo? Vai ficar mais claro. Vamos lá. João capítulo 7, versículo... João capítulo 7, vamos lá, versículo 24, ó: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Quem disse isso aqui? Jesus Cristo. Por quê? Porque os fariseus, ele tinha o costume de julgar segundo a aparência da pessoa. Ou seja, se tivesse alguém enfermo, ele julgava falando que aquilo era por causa de pecado. Se tivesse alguém com as vestes que não fosse igual a deles, se tivesse alguém que fosse pobre, ele julgava. Mas Jesus está dizendo, não julgue segundo a aparência, segundo o que parece,
segundo o que está na tua vista, que parece ser, não. Julga segundo a reta justiça. Ó, se estiver fora da palavra, julga esse comportamento, julga essa conduta. Mas agora, se não estiver ferindo a palavra, não julga segundo a aparência da pessoa, não. Julga segundo a reta justiça. Jesus está mandando julgar segundo a reta justiça. Mas eu vou julgar segundo a reta justiça, logicamente eu estou com a minha vida na obediência à palavra, porque não adianta nada eu julgar a conduta de outro, sendo que a minha conduta eu estou sendo reprovado. Jesus falou em Mateus capítulo 23, na cadeira de Moisés está sentados os escribas e fariseus, observai e praticai tudo o que ele vos ensinar, mas não pratiquem o que eles praticam, porque eles ensinam, mas não praticam. Então os fariseus, eles eram mestres em tirar o cisco do olho do irmão, mas com a trave no seu. Mas Jesus está dizendo, ó, não tem aqueles hipócritas lá? Eles ensinam a palavra, praticam o que eles ensinar, mas não praticam o que eles praticam, porque eles ensinam, mas não praticam. Então, se alguém vier me exortar, falar comigo algo, e a vida dessa pessoa estiver toda desconcertada, eu preciso atentar em primeiro lugar para a palavra. Então, opa, não estou vigiando, opa, preciso consertar isso aqui, não, opa. Independente da vida da pessoa, se ela está obedecendo a Deus ou não, ela está sendo hipócrita. Mas eu preciso fazer o que Jesus disse em Mateus 23, ficar com a palavra. Eu preciso analisar a palavra, independente da vida dela, é com ela e com Deus. Se ela está sendo hipócrita, é com ela. Eu preciso ficar com a palavra de Deus. Vamos continuar, que tem mais texto bíblico mostrando que nós devemos julgar, sim. Ó, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Glória a Jesus. Ó, primeiro é capítulo 5, versículo 11. Ó, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldicente, ou beberrão, ou roubador, com o qual nem ainda comais. Olha só, aquele que se diz ser cristão, mas é beberrão, devasso, avarento, idólatra, maldizente, fofocano, fofoqueiro, ó, roubador, com tal nem ainda comais. Aí o versículo 12, ó, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Olha só, ou seja, o que adianta julgar os que estão de fora? O que adianta você julgar os que estão no mundo, bebendo, se prostituindo, avarento? Você não julga o de dentro? Tem gente dentro da igreja, infelizmente, que está praticando coisas que é coisa de pessoas que não servem a Deus. Então ele fala assim, ó, por que eu vou julgar os que estão de fora? Você não julga os que estão de dentro? Por quê? Porque parece ser cristão, diz que é cristão, mas está desobedecendo os mandamentos. Então Paulo fala, ó, nem come com esses. Se falar isso hoje, se pregar sobre isso hoje, não, irmão, mas Jesus sentou para comer com os pecadores. Mas Jesus não sentou para participar do pecado de nenhum deles. Jesus sentou com eles para ensinar eles a praticar a palavra da justiça, se tornarem justos através da fé em Jesus e da obediência à palavra. Vamos continuar. Ó, versículo 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Ó, continuar, ó. Capítulo 6 agora. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra irmão, contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que haver de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Olha só,
Vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Por que vocês não estão julgando essas causas, resolvendo isso aí, esses problemas dentro da igreja? Julga isso. Ó, embaixo ele vai falar da disciplina. Olha só, ó. Então, versículo 4, ó. Se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Olha só, gente, como que não pode julgar? Como que eu tenho que... Eu não vigiei, cometi o pecado e ninguém pode falar nada. Eu tenho que ficar isento. Eu não vou ser repreendido, eu não vou ser disciplinado, eu não vou ser instruído na palavra da justiça. Eu vou continuar fazendo o que eu quero. Não é isso que Jesus ensinou em Mateus 7. Tem muita gente equivocada pegando o texto bíblico e interpretando da forma errada. Julga segundo a reta justiça. Paulo fala, ó, vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo, que vocês vão julgar os anjos, e vocês não estão julgando as coisas aí dentro da igreja, gente. Vamos continuar, que não foi só para essa igreja que Paulo disse. Efésios, capítulo de número 5. Olha só o que diz a palavra de Deus, irmão. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda, irmão. Lê a Bíblia, medita, estuda a palavra de Deus, que ela tem a verdade para nós. Ó, olha só. Efésios capítulo 5, vou ler a partir do 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Versículo 11. E não comuniqueis, que é comunicar, é participar, não participe, com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Olha só, irmãos. Ó, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Andem como filhos da luz. O fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Ó, e não comuniqueis, não participem das obras infrutuosas, das obras que não é fruto do Espírito Santo, das obras que não é da palavra de Deus. Não participe dessas obras, não cometa essas obras, mas antes faça o que, Paulo? Antes condenai-as. Condena essas obras. Obra das trevas, condena. Ó, irmão, essa obra aí não é obra do Espírito Santo. Essa obra aí, vigia que essa obra aí não provém de Deus. Vigia que isso aí não agrada a Deus. Se nós não vigiarmos e cometer algo, nós precisamos e necessitamos ser repreendidos, exortados e julgados. Não no sentido, irmão, de falar assim, um exemplo. Eu não vigiei e cometi um erro. Aí alguém fala assim, irmão, você está condenado ao inferno. Não, não é esse julgamento que é para fazer. É para julgar o comportamento, a conduta. Ó, irmão, esse comportamento, essa conduta teu aí está errado. Então eu tenho que, me analisar, parar, não, calma aí. Não, irmão, tá certo mesmo. Tem que vigiar mais. Obrigado, irmão. Porque na verdade é uma benção. A pessoa que me repreende, se eu errar, está sendo usada para me abençoar, para eu voltar para o caminho da verdade, para eu não me desviar inteiramente. Vamos ver? Mais uma vez aqui, ó, a palavra de Deus diz, Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Olha só, irmãos, que coisa linda, ó. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Bom, versículo 12, eu li o 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Olha só, ó. Vede, observa, vigie, para que não haja nunca em qualquer um de vocês um coração mau e infiel. Então, a Bíblia está mostrando que tem como o nosso coração não ser mau e infiel. A Bíblia está mostrando que nunca, ó. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ao 13, ó. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do
pecado. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Gente, pelo amor de Deus, que texto mais claro do que esse? Exortai-vos, abre os olhos um do outro, repreende um outro, mas é com amor, com longanimidade. Não é repreender para jogar para fora, é repreender para trazer para perto. Entende? Ó, uns aos outros, exortem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que você não seja endurecido pelo engano do pecado, para que Satanás não cauterize a tua mente, para que Satanás não te prenda, não te iluda e você afunde no pecado e não se arrependa mais e não volte mais a obedecer a palavra de Deus e seja condenado, porque o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, olha só que coisa tremenda. Exortai-vos uns aos outros com amor, com mansidão, com benignidade, com longanimidade, trazendo ali a pessoa sabendo falar, sabendo conversar, sabendo instruir, sabendo, né? Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos parar com esse negócio. Ah, não, irmão, não julgueis. Jesus disse para não julgar. Gente, acabamos de ver na palavra de Deus que não é da forma que muita gente diz, né? Acabamos de ver que nós devemos sim, se não estivermos andando na obediência, precisamos ser exortados, precisamos que julgue a nossa conduta, o nosso comportamento, para poder nós estarmos fiéis à palavra de Deus. O último versículo, Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12, versículo 1. Ó, o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão, o que odeia a repreensão, o que não gosta da repreensão, é um bruto. Olha só, o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece, o que odeia a repreensão, é um bruto. Então nós precisamos amar a repreensão, nós precisamos ter um coração humilde, um coração pronto para ouvir quando for preciso, pronto para atender, porque é a palavra de Deus, irmãos. Independente se eu fizer alguma coisa de errado, seja quem for que vier falar comigo, eu preciso atentar, porque é a palavra da vida eterna. Independente, eu vou terminar esse vídeo falando isso, independente se a pessoa que te exortar, que falar com você, tiver com a vida dela toda errada, se ela estiver falando da palavra, lembra de Mateus 23, Jesus falou isso dos fariseus, se for a palavra, segue, porque ela vai te dar a vida eterna. Se a pessoa que está falando com você for hipócrita, se ela estiver falando para você não cometer, que isso leva ao inferno, e ela estiver praticando várias coisas que vai levar ao inferno, é com ela e com Deus. Você ouve a repreensão que ela te der, né? O ciclo certo, fala que ela está certa e tal, depois você prega para ela também, porque a palavra serve por dois. Mas, irmãos, em nome de Jesus, fica firme com o Senhor, vigia. Se não vigiar e alguém te repreender e alguém falar para você assim, varão, vigia, varoa, vigia, tem gente que se tu fala isso, irmão, tá mandando vigiar? É claro que ele tem que vigiar, irmão, com certeza tem que vigiar. Jesus falou, vigia e ora para não cair em tentação. Tem que vigiar. Então, irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.